paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar a ver sobre o sacramento da penitência ou confissão. Da penitência em geral. O que é o sacramento da penitência? O sacramento, chamada também confissão, é o sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para perdoar os pecados depois do batismo. Esse sacramento leva o nome de penitência porque vamos ver que é um ato de penitência, se confessar, porque faz parte do espírito penitencial conhecer os próprios pecados. Como nós temos que conhecer os nossos pecados para se confessar, então é um sacramento que toca mais de perto os pecados com esse espírito de penitência. E confissão porque é o ato de dizer o que nós conhecemos de nós mesmos no sentido ruim, nossos pecados. Então o sacramento leva o nome mais específico dessas duas moções na alma, de penitência, porque é espírito penitencial, e de confissão, porque dizemos ao Padre nossos pecados, como réus. Aí vamos ver aqui, por que se dá esse sacramento o nome de penitência? Dá-se a esse sacramento o nome de penitência porque para obter o perdão dos pecados é necessário detestá-los com arrependimento, e porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe. Então, penitência vem em dois aspectos. O penitente conhece os pecados e depois ele está penitenciado pelo sacerdote por causa da penitência que tem que cumprir. É interessante esse nome porque também quem está com esse espírito penitencial tem o arrependimento. E aí vemos que esse nome abarca vários elementos necessários da confissão, que é o quê? Conhecimento dos pecados, depois dor dos pecados, propósito de não cometê-los e acusar-se ao sacerdote. E todos esses atos, depois cumprir a penitência, também está todos eles vinculados com esse espírito de penitência, que é o conhecimento do pecado próprio, das más inclinações e a detestação desta mazela que está na nossa alma. Por que esse sacramento chama também confissão? Chama também confissão porque para alcançar o perdão dos pecados não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se deles ao sacerdote, isto é, dizê-los, ou seja, confessar. Porque quem se contenta somente com detestar, aí nós temos, por exemplo, nós não, mas fora da igreja, o que chama o protestantismo. Um protestante é capaz de conhecer os seus pecados e odiá-los. Isso qualquer mortal é capaz. Mas só que isso não é suficiente para obter o perdão de Deus. Tem que ter o quê? O arrependimento. E no Novo Testamento tem que ter a acusação dos pecados. Nosso Senhor disse, de quem perdoardes os pecados serão perdoados, e daqueles que não perdoardes serão retidos. Então o padre, como vai perdoar uma coisa que ele não sabe? Então temos que dizer os pecados. E aí, uma das epístolas de São João também está escrito, se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda maldade. Mas se confessamos para quem? Para os ministros sagrados. Então não basta essa acusação diante de Deus. Quando estamos privados do sacerdócio, do sacerdote, eu posso dizer meus pecados, chorá-los, me penitenciar e esperar o perdão de Deus. Mas tendo o sacramento é a maneira ordinária de obter o perdão de Deus, é dizendo. Por isso o nome expressa dos aspectos essenciais desse sacramento, dizer os pecados. Quando Jesus instituiu o sacramento da penitência, Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência no dia da sua ressurreição, quando depois de entrar no cenáculo, deu solenemente aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. Aí aqui é o que a pergunta seguinte é o que vai realçar esta. Como deu Jesus aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados? Jesus Cristo deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, soprando sobre eles. Isso é interessante. Na igreja romana tem dois tipos de sopro. Quando a gente vai batizar os senhores ou completar os batismos, a gente sopra. Aí você tem que soprar com ar frio. Por quê? Porque está lidando com o demônio.
O frio acovarda, não, as pessoas, e deixa tudo muito assim constrangido, retrito. Então representa como a gente está fazendo um exorcismo, que a gente está realmente tirando o espírito das trevas. Agora, quando há o ar quente, que é praticamente bafejar, por exemplo, o bispo faz isso e os ministros que estiverem quando vão consagrar o Santo Crisma. Em realidade, os 3 óleos santos. Por quê? Porque está comunicando o Espírito Santo. Aí o ar quente, ele dilata. Então representa a presença do Espírito Santo que dilata o que ele enche, né? Ele enche, dilata e enche. Pois então, nosso Senhor sopra sobre os seus apóstolos e aí comunica a eles o Espírito Santo. E é interessante porque o poder de confessar não está necessariamente no sacerdócio. Por quê? Porque pode haver um sacerdote validamente ordenado que não tenha o uso de confessar aos senhores. Se o senhor estiver a dita de assistir uma ordenação de verdade, não, na tradição, no final da ordenação, depois que já somos sacerdotes, a casula fica, em toda a cerimônia, fica pregada a parte de trás. Aí tem um momento que o bispo vai despregar a casula, ela vai cair, e aí que ele vai dar o poder de confessar os pecados. Então pode ser que tenham sacerdotes que tenham o poder, sim, receberam, mas que não tenham uso. Então você vê que é interessante ver que não é só porque padre pode confessar. Isso a igreja legislou muito claramente. E nosso Senhor, primeiro, ele ordenou seus apóstolos, aí na última ceia, fazer isto em memória de mim. E depois da sua ressurreição que ele foi dar o poder de perdoar os pecados. Aí o que ele faz? Ele institui o sacramento e dá o poder para ser administrado. Os senhores entendem? Agora é verdade que quem é capaz de perdoar os pecados é um sacerdote, mas não só pelo sacerdócio. São poderes anexados ou anexos ao sacerdócio, que Nosso Senhor deu em momentos diferentes. E a igreja faz a mesma coisa que Nosso Senhor. Primeiro ordena o sacerdote. E vamos supor que o bispo tem um troço ali e morreu. Tem um padre. Mas é um padre sem poder de confessar. E vai ter que vir outro e dar esse poder para que ele tenha o poder de exercer o sacerdócio perdoando os pecados. Nunca vi alguém ter essa sorte de ser ordenado padre e o bispo morrer e ficar sem, sem o poder de confessar, hein? Pode acontecer. Mas vai que aconteceu, já tem 2000 anos de história, a igreja tem muitas coisas a contar depois. No juízo final vamos ver com um filme, algum bispo tendo um troço. Então é interessante, porque temos o poder de perdoar os pecados e o poder de não perdoá-los. Às vezes os padres, por falta de justiça, esquecem disso. Às vezes nós não podemos dar absolvição aos senhores, hein? Pode acontecer de estarem com lágrimas, com 1000 propósitos, com tudo, e o padre não poder dar absolvição. E se ele dá, ele peca mortalmente. É verdade que todos querem desacreditar, ou muitos querem desacreditar isso, porque tem um episódio na Espanha, se me falha a memória, tem um crucifixo grande, que a mão direita de Nossa Senhora está para baixo. E aconteceu que esse crucifixo ficava perto de um confessionário e o padre foi confessar uma pessoa e negou a absolvição. Aí o crucifixo abaixou a mão e ele mesmo deu a absolvição para o penitente. Mas nesse caso, seguramente o sacerdote estava fora da teologia moral. Para Nosso Senhor vir consertar algo, é porque algo estava errado. Mas se for um caso que tem que negar a absolvição, não tem crucifixo do céu nem da terra, porque é a justiça. Não. Então, às vezes, nós não podemos absolver, porque Nosso Senhor disse, de quem retiverdes os pecados serão retidos. Então, é o poder de perdoar e de reter. Isso acontece, hein? E tem que acontecer, porque senão, se todo for perdoado, aí vem a teologia moral, que é a ciência do sacerdócio, do sacerdote, não, tem pecado. Santo Afonso ensina, se um padre absolve um pecado do qual ele não podia absolver, ele comete um pecado grave. Isso é muito sério. Hoje se perdoa qualquer coisa com qualquer... E não é assim que funciona. Pois então, temos o poder de reter e de absolver. Por isso, se alguma vez acontecer de não receber a absolvição, não é nada pessoal.
Não é nenhuma implicância do sacerdote contra ninguém, é porque tem que ser justo. Então, às vezes se posterga, às vezes fala, olha, na próxima missa, talvez, faça tal coisa, que tudo isso são coisas para melhor dispor a alma. E uma absolvição dada assim, não, mas vai ser a afundar aquela alma de vez. Temos que ter cuidado. Nem todo castigo medicinal é uma injustiça, não, é justamente medicinal. E a igreja conhece seus filhos, em Deus conhece também os que criou, por isso tudo isso é segundo a intenção de Deus e da sua santa igreja. Qual é a matéria do sacramento? Porque todo sacramento tem matéria, fórmula, ministro e intenção. São 4 coisas essenciais para um sacramento, certo? Então, matéria do sacramento. Neste sacramento se distingue da matéria de outros, porque a matéria dos outros sacramentos são elementos, água, azeite, no caso do crisma, o azeite com bálsamo, pão e vinho, para ser consagrado matéria do sacramento da Eucaristia, e etc. Então, nesse sacramento, nós temos aqui matéria remota e próxima. A matéria remota é constituída pelos pecados cometidos pelo penitente depois do batismo. Antes do batismo não conta. Por quê? Porque como o batismo perdoa os pecados, então ficou 0 quilômetros. Aí a partir que ele começa a pecar depois do batismo, estes são pecados que devem recair na confissão. É verdade, quando nós batizamos um adulto, nós atendemos ele em confissão, mas não pode dar absolvição, porque só uma pessoa batizada é sujeito capaz de absolvição. Então, se houve os pecados, se tem sigilo de confissão, aí batiza o sujeito, depois dá absolvição para ele, para que ele não tenha nenhum impedimento que acaba resistindo à graça sacramental do batismo. Mas ali não é sacramento. Mas então, a partir do batismo, então, todos os pecados cometidos pelo penitente depois do batismo, matéria remota. E a matéria próxima são os atos do penitente, isto é, a contrição, a acusação e satisfação. E os senhores têm presente isso porque a matéria é necessária para a validade do sacramento e por parte dos senhores. Se alguém vier se confessar sem essa matéria próxima e remota, a confissão é inválida. Não por minha parte. Por minha parte pode ser inválida como? Eu não disse a palavra da absolvição corretamente. Aí eu invalido a confissão. Outro modo, sei lá, vamos ver outra... agora não me vem a memória, mas um exemplo, parte do ministro. Um sacramento pode ser, no caso da confissão, pode ser inválido por causa do penitente, que não tem matéria, ou que não segue os passos, e por parte do ministro por defeito de fórmula, por exemplo. Ele não disse as palavras corretamente. Então, qual é a fórmula do sacramento? A fórmula essencial é: eu te absolvo dos teus pecados. Aí quem tem que dizer isso é o sacerdote. Agora, aquelas orações que Misereatur Tui, Onipotens Deus, são orações que a igreja colocou e pede para que não a omitamos. Quando há muitos penitentes, pode omitir a primeira. Mas olha, vamos ser sinceros, é uma oração que não dura 30 segundos, né? Não faz diferença tendo 20 mil pessoas ou 3. Mas pode se omitir, para ganhar 2 segundos a mais na vida. Agora, eu te absolvo dos teus pecados, não pode. Porque aí está expressando perfeitamente a sentença de Deus sobre a alma do réu, que é o penitente que está ali de joelhos. Então, por parte, quem é o ministro do sacramento da confissão? O ministro do sacramento da penitência ou confissão é o sacerdote aprovado pelo bispo para ouvir confissões. Por isso eles diziam que tem isso na cerimônia de ordenação. Termina de ordenar o padre, a última ação é despregar a casula dele e dar esse poder para ouvir confissões. Às vezes um sacerdote pode estar impedido de ouvir confissões, por quê? Porque não estudou a teologia moral. E Santo Afonso ensina que um padre que não estudou teologia moral completa e atende confissões peca mortalmente. É como um cardiologista que nem sabe o que é o coração, tem um certificado, mas nunca viu o que é, nunca abriu não sabe o que é as artérias e vai fazer uma cirurgia. O que ele vai cometer? Um homicídio. Então, o sacerdote que não estudou teologia moral é um açougueiro, hein?
E isso daí serve porque, é verdade, na tradição normalmente é respeitado, mas hoje em dia, principalmente em alguns âmbitos, esses padres que aparecem da noite por dia, hein? E às vezes até padres vindo do modernismo, que às vezes estão na tradição, mas não estudaram teologia moral, porque Santo Afonso não é bem-vindo no seminário modernista, hein? Eu conheço caso de pessoas do outro lado da ponte, lá no modernismo, que disseram, olha, o padre me viu com o livro de Santo Afonso e disse que isso é danino para mim. E estava lendo o quê? O livro é oração. Se o livro é oração faz mal, imagina a preparação para a morte. Se o bispo visse, tinha um troço. Aí morria sem preparação. Porque não leu o livro. Pois então, Santo Afonso não é pessoa grata ao modernismo. E Pio XII colocou como a regra moral, quando tem vários moralistas discutindo se isso ou tal coisa é pecado, e Santo Afonso disse tal coisa, nós temos que ficar com a sentença de Santo Afonso, porque ele é o doutor da teologia moral. Não? Então tem que ter cuidado, porque às vezes não é só a questão do conselho, às vezes o simples fato de poder ou não dar absolvição, às vezes o padre não sabe. Por princípio, porque ele abusa da misericórdia e absolve, aí ele tem um pecado mortal para ele. De recompensa com aspas. E depois certos conselhos, hein? Acho que todos nós passamos no modernismo, às vezes você escuta cada conselho que parece que é o demônio que está ali nos ouvindo, hein? Acho que nem o inimigo da nossa salvação diria para fazer certas coisas. E por quê? Por depravação moral, não conhece a verdade moral. Então não podemos expor nossas almas a este perigo por causa de uma absolvição, hein? É melhor não se confessar. É melhor ir aos pés de um crucifixo, entregar a nossa fé e dizer, olha, Senhor, em ti uma açougueira, ninguém vai ao confessionário para encontrar condenação, então é melhor se abster. Então essa aprovação para ouvir confissões supõe a ciência necessária. Isso é interessante, no seminário, teologia moral era quase um palmo de apostila, e o exame, graças a Deus, muito exigente. Por quê? Porque se não sabe aquilo, não pode fazer bem para ninguém no confessionário. Hein? É um médico que não tem a ciência médica, vai fazer só desgraças. E um sacerdote que não tem a ciência sacerdotal só vai fazer desgraças também. E pior, o médico que não conhece a ciência médica mata um corpo, e um sacerdote que não tem a ciência sacerdotal manda uma alma para o quinto dos infernos. É grave isso, hein? Aí grave o bispo que permite isso, o sacerdote que acha que isso está certo, é muito sério. E na confissão é um dos lugares que mais colocam. O diabo investiu muito, e muita perdição, conselhos muito terríveis, e cada um deve ter experimentado na própria pele, e os que não experimentaram nem queiram, porque realmente é desagradável. Por que o sacerdote deve ser aprovado pelo bispo? O sacerdote deve ser aprovado pelo bispo para ouvir confissões, porque para administrar validamente o sacramento não basta o poder da ordem. Aí vem aqui o poder da jurisdição, isto é a faculdade de julgar para quem deve ser dada pelo bispo. Então, aí os senhores poderiam fazer a pergunta, padre, mas os senhores, ao caso da tradição que não está legalizada, não tem jurisdição ordinária. É verdade. Aí poderíamos dizer, então as suas confissões são inválidas, porque o catecismo está dizendo que tem que ter o poder de jurisdição. Estaria resolvido. Mas não é assim. O direito canônico coloca a jurisdição ordinária, que é a que se recebe de um bispo, que recebeu a sua vez do Papa, e aí tem toda uma ordem governamental na igreja. Perfeito. Essa nós não temos. Mas ninguém tem, hein? Nem Padre Neves, nem missões tais, fraternidade, ninguém tem. Porque não estamos unidos de modo oficial a nenhuma autoridade. Não temos. Tanto que isso é muito claro quando fizemos seminário. Não temos jurisdição ordinária. Mas o código também prevê o bem da alma dos senhores. Aí uma jurisdição que a igreja vem suprir a falta da minha ordinária. Entendem? Então é o seguinte, tem um cânon, um fala do erro comum, que todos supõem que tem jurisdição e não tem, a igreja intervém, e depois tem a questão do bem das almas. É necessário que os senhores se confessam, eu sou um sacerdote validamente ordenado e recebi esse poder no dia da minha ordenação, então para o bem das almas dos senhores eu posso atendê-los e a igreja intervém aí validamente.
Isso é simples e sempre foi assim. Lhes dou um caso para realçar que isso é muito simples. Imagine um sacerdote que deixou de exercer o sacerdócio, que é um homem que já se casou e tem a sua família. Mas como tem um sacerdócio para sempre, ele é padre para sempre, só não exerce o seu sacerdócio. Aí esse senhor, diante de Deus, sacerdote, está no trânsito e tem um acidente de carro na frente dele. Sabe que ele não pode exercer o sacerdócio, mas por causa do bem das almas, ele está obrigado a descer do seu carro e impartir uma absolvição para aquele que está estirado no asfalto. Então, se a igreja intervém num caso desses, quanto mais num caso nosso que, graças ao bom Jesus, não chega a esse extremo. Para os senhores verem como a igreja quer o bem e a salvação dos seus filhos. Aí então tem a lei ordinária, que nós nunca podemos pisá-la, porque não é por causa da crise que ela não funciona. Temos que ter presente um dia quando a igreja ter a sua glória, as suas leis ordinárias vão seguir em vigor. Mas temos leis para tempos de guerra, que a igreja previu a crise, hein? A igreja é sábia. Então ele tem leis do tempo de paz, tempo de guerra. Então não tem lugar a mazelas. Eu não posso inventar um poder que eu não tenho. Por exemplo, eu não tenho o poder de fazer uma ordem religiosa. Os leandritas, não posso. Não posso, nem masculina nem feminina. Assim que lamento. Não posso fazer uma ordem dos leandrianos, não posso. Por quê? Porque para fundar uma ordem tem que ter aprovação ordinária. É necessário para se salvar ter uma ordem religiosa? Não. Então, o que não é necessário para a salvação, com ordens sem jurisdição, eu não posso fazer. Uma confraria, eu não posso fundar. Porque é necessário uma confraria para se salvar? Não. Agora, para se salvar, é necessário o quê? Se confessar, receber o batismo, e no caso dos que querem se casar, que se casem como sacramento, como cristãos, a igreja intervém. Mas isso tem que ser muito simples. Se num caso, como eles diziam, de um padre que não tem mais o poder de ordem porque se casou, ele está obrigado pelo bem das almas a assistir aqueles no extremo e não tem jurisdição nenhuma, e naquele momento a igreja assiste com a jurisdição extraordinária, quanto mais no caso em que nós estamos. Então não há lugar para escrúpulos. A tradição desde o Vaticano II sempre obrou assim. E não consta que nenhum sacerdote que tenha estudado corretamente faria uma carnificina com as almas. Se ele não tivesse poder de tal coisa, ele não faria. E toda a tradição obrou do mesmo jeito até o presente. Então não tenhamos nenhum constrangimento de consciência referente a isso. Quanto às suas partes do sacramento da penitência, porque é um sacramento que tem as suas partes. Vamos ver aqui. As partes do sacramento da penitência são 5. Quando nós ensinamos catecismo para as crianças, nós lembramos dos dedos da mão. O dedo polegar gordo, porque é o mais gordo de tudo isso, é o que? O exame de consciência. Depois, o dedo indicador que vai apontar o que o exame de consciência viu, chama o que? Dor dos pecados, porque vai enfiar o dedo na ferida que detectou o dedo polegar. Agora, o maior de todos é o propósito de emenda, porque é o maior e dele depende o que segue e o que antecedeu. Aí o mais ou menos é o outro dedo, este, que é a acusação dos pecados. E o menor de todos, que é o mais, que Deus vai compensar por isso é menor, chama penitência. E assim nós lembramos dos 5 atos necessários para a confissão. Então vamos ver o primeiro. A contrição à dor dos pecados. A contrição à dor dos pecados é um desgosto da alma pelo qual detestam os pecados cometidos, pelo qual o pecador se propõe a não tornar a cometer no futuro. Então aqui não é uma dor sensível, não necessariamente deve estar com lágrimas. Pode ser acompanhado de lágrimas, de um horror sensível, mas é a vontade. A gente sabe que a gente fez uma coisa errada, nós temos consciência do erro que fizemos, e ao detectar aquele erro feito, ou desejarmos fazer, a gente detesta aquilo. Fala, não, isso é um absurdo, isso é suficiente. Posso chorar, posso ter outros modos externos ou sensíveis de arrependimento,
nenhum problema, mas não são necessários, são coisas acidentais, acessórias do arrependimento. Posso estar plenamente arrependido sem lágrimas, e posso ter lágrimas e não estar plenamente arrependido. Mas normalmente as lágrimas acompanham arrependimento sincero, normalmente, mas não é infalivelmente. Então basta essa detestação da vontade. O intelecto mostra, isso é uma estupidez, a vontade diz, isso é uma malícia, eu me arrependo. Pronto. Então, o que quer dizer a palavra contrição? Quer dizer fratura ou despedaçamento com qual uma pedra é esmagada ou reduzida a pó. Então a contrição vai pegar o coração e vai triturá-lo. Por isso chama contrição. Quem está arrependido tem um coração triturado na presença de Deus. Então é quando nós sabemos que fizemos um pecado e estamos arrependidos, por isso tem um aperto no coração. Dá um aperto na alma. Falando, meu Deus, eu fiz essa estupidez. Isso é contrição. Não precisa dar muitos golpes no peito para triturar o coração. A consciência faz o seu serviço, hein? E sabemos que aperta e bem apertado. E esta é a contrição sincera. Por que se dá o nome de contrição à dor dos pecados? Dá-se o nome de contrição à dor dos pecados para significar que o coração duro do pecador, de certo modo, se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Assim, o que expressa perfeitamente isso é o Salmo 50. Quando o rei Davi fez o que fez, aí Deus Nosso Senhor determinou que o filho do adultério dele morresse. Aí ele fica 3 dias de jejum, chorando, Deus não mudou a sua palavra, o menino morreu. Aí ele sai do leito de luto e aí ele compõe o Salmo 50, que é o mais perfeito texto que expressa o que é um coração despedaçado, hein? E lá está escrito, não, eu tenho um coração contrito e humilhado, Deus, vós não desprezais, porque ele viveu na pele literalmente o que é isso. Deus triturou o coração dele e humilhou ele, porque ele se levantou em soberba contra Deus, pecando com a mulher do chefe do seu exército e tendo homicídios e muitas outras coisas que seguiram desse pecado. Agora, em que consiste a confissão dos pecados? A confissão dos pecados consiste na acusação distinta dos pecados ao confessor para dele recebermos a absolvição e a penitência. Então, aqui eu me detenho um pouco porque a confissão é muito séria. Mas é uma confissão. Então é o seguinte, quando nós chegamos ao confessionário, na prática a gente diz, Padre, dai-me vossa bênção porque eu pequei. Se não lembrar isso, não tem problema. Se ajoelhou, o Padre faz uma oração, Dominus sit in corde tuo, que o Senhor esteja no teu coração e nos teus lábios, para que confesse competente e dignamente todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Padre não pergunta, Padre, minha última confissão faz tanto tempo, cumpri a penitência, ou não cumpri, e me acuso de... Aí eu fiz isso, tal coisa, tal outra, isso, se for pecados mortais tantas vezes, se não se lembrar às vezes, muitas ou poucas, mas não invente número. Número é uma coisa exata, certo? Então se, não sei, roubou 10 bancos, são 10 bancos. Se roubou 6, são 6. Agora se roubou 1 é 1. Agora se eu não me lembro quantos eu assaltei, Padre, foram muitos ou poucos, segundo o que se lembrar. Mas número sempre é uma coisa exata. Então, se não se lembra o número dos mortais, não se diz número aproximado, se diz muitos ou poucos. Porque deixa essa flexibilidade e tem que ser sincera. Agora, se temos uma dúvida referente àquilo foi pecado ou não, podemos perguntar na confissão. Padre, eu fiz tal coisa, isso é pecado? Aí o padre vai explicar. Agora, nada mais do que isso. Porque ali a gente é um réu e o padre é um juiz... E a gente um réu que tem que dizer os seus pecados para ter perdão. E aí não tem como chegar no juízo de Deus e falar, olha, eu estava com um vestido listrado e eu estava caminhando à noite e de repente eu olhei para uma vitrine e vi que lá tinha a bolsa de couro que eu desejava tanto, Padre. Aí de repente um menino jogou uma pedra, quebrou a vitrine, eu achei que era a providência de Deus que eu estava rezando para São José para conseguir aquela bolsa. Aí o vidro quebrou, aí eu pensei 2, 3 vezes, é roubo, não é roubo, é a novena de São José, a providência, eu peguei a bolsa, Padre, e saí correndo. Não tem como se confessar assim. Pode ser o Santo Jó sentado do outro lado, o cura d'Ars teria um infarto. Não dá.
Podia dizer, olha, padre, uma questão duvidosa, eu peguei, pronto, não nos enganemos, foi um roubo, a novena de São José nunca vai quebrar a vitrine de ninguém, roubei uma bolsa, pronto. Simplifica para a alma, porque ao querer dar muitos detalhes, a alma se despedaça, hein? Isso é típico de mulher, hein? Com todo o respeito, mas por quê? Porque as mulheres estão atentas aos detalhes, mas é cruel dizer todas as circunstâncias, não preciso, se as circunstâncias mudam, por exemplo, roubei a bolsa dentro de uma igreja, não é o mesmo que roubar na vitrine de uma loja, porque dentro da igreja é um sacrilégio, recinto sagrado, aí tem que dizer, foi dentro de uma igreja, mas não precisa dizer que foi na diocese, na arquidiocese de São Paulo, na igreja catedral da Nossa Senhora da Assunção, que era a missa de 7º dia da avó, não, tudo isso não serve de acréscimo. Dizer, padre, roubei a bolsa na missa, pronto, sei que foi um sacrilégio, um roubo. Não? Então, aí se temos dúvidas de alma, e às vezes são coisas muito íntimas da alma, se o padre dá na confissão, se faz na confissão. Às vezes não é possível na confissão, não é porque o padre não quer, porque não é assunto de confissão. Um problema de trabalho, não é assunto de confissão. Agora, se envolve a moral e certas coisas de comportamentos que pode ter ou não pecado, podemos resolver no confessionário. Porque a confissão não pode se reduzir ao atendimento de uma conversa, uma direção espiritual, de modo algum. O nome daquilo chama o quê? Sacramento da confissão e não é de direção espiritual e de direcionamento de conselho. Agora, fora da confissão, tem a direção espiritual, conselhos, dúvidas, inquietações e etc. Não é porque o padre não queira, é porque a natureza do sacramento exige que o réu se acuse e o padre emita uma sentença. Por isso o padre não tem que fazer um sermão para os senhores, hein? Tem pecados que a gente dá um conselho, tem outros que a gente não vai dar, não é porque eles não sejam importantes, porque não dá para fazer um sermão moral por cada pecado, porque não é hora disso, é hora de aconselhar, alentar, corrigir, às vezes é um médico, hein? Então, às vezes, tem que dar uma apertada, ferida, curativos, limpar e anestesia e, às vezes, cortar. Por isso, às vezes, tem conselhos que são dolorosos. Mas é isso daí, tchau. Tá bem? Isso é acusação. Por isso, diz que não deve ser uma narração indiferente, mas sim uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados. E quando tentamos explicar muito, às vezes a explicação dramática dissolve a gravidade. E a gente tenta buscar que seja menos grave do que foi. Isso é a psicologia humana dos filhos de Adão e Eva, hein? Por isso é assim, padre, eu roubei, desejei a morte de fulano. Não precisa dizer o nome, nunca se diz o nome de ninguém, do cúmplice ou do que for. Pode ser do padre, mas não diga, do senhor, não precisa. Não que eu me ofenda. Morrer sempre é uma coisa muito boa. Mas só que no seu tempo devido. Assim que vão ter que me engolir mais um pouco. Mas assim, dizer as coisas claramente, não? Eu disse palavras ruins, palavrões. Eu não sei, tive ódio de alguém. Pronto, coisas pontuais. Agora é verdade, se foi de uma mãe, é mais grave do que ter o ódio de um amigo do trabalho. Aí disse, eu odiei meus pais. Pronto, que é um agravante. Esse alguém, a mãe não é alguém, é alguém determinada que aumenta. O pai aumenta a gravidade se temos ódio. Então, aos meus pais, pronto. E depois da acusação vem o que? A satisfação, que é a penitência que o padre impõe, que pode ser uma oração ou uma boa obra que o confessor impõe ao pecador em expiação dos seus pecados. É o nosso dedo mindinho. Agora, vamos lá. Por que é o dedo mindinho? Porque posso rezar um terço, novena, Ave Marias, Pai Nossos, ladainhas. Nunca é a altura do que nós merecemos fazer. Aí tem algo muito interessante. Dado que nós não podemos satisfazer a altura da ofensa divina, a igreja pega aquelas Ave Marias e aumenta com os méritos de Nosso Senhor. Por isso, se alguém matou, não sei, um bispo, é um sacrilégio, e vem aqui, olha, vai rezar 15 terços em 15 dias, não vai ressuscitar o bispo, hein? Ele está morto. Mas diante de Deus, aqueles 15 terços foram aumentados pelos méritos de Nosso Senhor, e aquele homem pagou a altura rezando 15 terços, por exemplo. Então é muito importante a penitência.
Porque se nós cumprimos, a igreja coloca méritos dos santos e de Cristo, nosso Deus, que vai compensar as nossas dívidas que nós não podemos pagar à altura da ofensa. Por isso a penitência é importantíssima ser cumprida conforme o padre disse. Então, se o padre disse, não, você vai ter que rezar de joelhos por 7 dias seguidos a oração às Santas Chagas, 7 dias de joelhos às Santas Chagas. Se não determinou, fica o critério do penitente. Agora, se está em realidade a confissão deve ser determinada, reze tal coisa. Agora, se ele não disse de joelho, de deitado, em pé, caminhando, então eu posso fazer de qualquer um desses modos. Agora, se está determinada, da maneira determinada. Por isso não serve uma confissão que o padre diga, reze o que você quiser. Não serve, porque a confissão tem que ter uma matéria determinada, a penitência. Reze tal coisa, faça um jejum, ou faça uma via sacra, obras precisas, e se ele não determinou o modo, então podemos fazer a obra prescrita, mas do modo que quisermos. E o que é a absolvição? A absolvição é a sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados ao pecador. Então, a confissão é um juízo. Por isso, na tradição, a gente está de joelhos, porque estamos ali nos acusando de nossos crimes. O padre está sentado, porque ele é um juiz. O juiz dita a sentença sentado. Aí, por isso, se recomenda que use o barrete, porque o barrete mostra o poder do padre como juiz. Quando ele ensina, ele usa, por isso no sermão, e quando ele está dando absolvição, ele está ali como juiz de Cristo. Agora, a sentença que no juízo dos homens seria a pena de morte ou prisão perpétua, no juízo de Deus é a absolvição, perdão e misericórdia. Por isso o padre estende a mão e depois dá o sinal da cruz, a sentença de Nosso Senhor, que ele prometeu, aqueles que se confessassem, ele ia perdoar. Então a sentença de Cristo é a absolvição. Por isso o sacramento está revestido desta analogia de um juízo. O penitente é um réu, o padre é um juiz, nossos pecados são os crimes que nós viemos aqui nos acusar. Por isso nós nos acusamos, nós nunca podemos jamais dizer pecados de segundos e terceiros, porque isso, quando os segundos e terceiros estiverem de joelhos, eles dirão seus pecados. É cada um com a sua alma. Padre, eu me acuso, em primeira pessoa do singular, porque é isso mesmo, eu fiz isso, tal, isso, e as omissões também, porque são pecados. Das partes do sacramento da penitência, qual é a mais necessária? Da parte do sacramento da penitência, a mais necessária é a contrição, porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados, e com ela só quando é perfeita pode-se obter o perdão, contanto que seja unida ao desejo, ao menos implícito, de se confessar. Então é o seguinte, a contrição tem duas, o Catecismo de Trento explica que existe a atrição, que esse arrependimento imperfeito, que é suficiente para receber uma confissão válida, porque a igreja pega a atrição e ela termina isso com a contrição, ela conserta. Agora, se alguém não está arrependido porque não quer se arrepender, não pode se confessar. Agora, pode ser que, por exemplo, ofensas, que é o mais difícil, ou mágoas, que a pessoa não consiga perdoar ou não esteja algo tão recente, um acontecimento tão próximo, mas aí diz na confissão, padre, eu não consigo. Agora, se eu não quero, porque tenho ódio da pessoa, ainda vou me vingar, bom, não tem como ser perdoado nesse estado, porque a pessoa nem quer ser perdoada por Deus com tanto ódio e mágoa no coração. Mas então a mais indispensável dos 5 é a contrição. Então, por exemplo, se uma pessoa morre com contrição, ela sempre tem que desejar o sacramento. É aquela chamada confissão perfeita, contrição perfeita. Porque estava arrependido, desejou se confessar, mas não tinha o sacerdote, morreu, pode se salvar. Vai passar um tremendo purgatório, hein? Porque o que nós devemos pagar no purgatório é a nossa querida penitência que o padre dá, que expia o purgatório que nós merecíamos. Mas como ele não teve, então ele vai passar pelo purgatório, mas se salva. Mas sem contrição, sem arrependimento, se morre, não tem quem possa salvar, porque ele não quer se salvar. Quem não se arrepende é porque não quer encontrar salvação.